Salmo 105, ou Salmo 119, 105, põe aí, Mateus. Já está ali? Aleluia. Vamos ler, queridos, todos juntos. A tua palavra, todo mundo junto. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como é que funciona essa lâmpada na minha e na sua vida? Primeiro, nós precisamos ser salvos, converter. Não é frequentar a igreja, é aceitar a Jesus no nosso coração. Não existe tragédia maior do que a pessoa se acostumar a frequentar uma igreja e não se converter. Sabe por quê? Porque aí ela está andando por conta própria, ela não tem luz. Mesmo indo numa igreja, ela continua nas trevas. Que ganho tem isso? Que graça que tem essa? Então nós precisamos primeiro ser salvos pela graça. Precisamos receber a Jesus no nosso coração. Porque quando aceitamos a Jesus, fazemos uma decisão verdadeira, sincera, nós passamos a estar unidos a Jesus pelo Espírito. E sabe, queridos, essa lâmpada, ela ilumina os nossos olhos espirituais. Essa lâmpada é acesa, que estava apagada desde o Éden, desde o pecado no Éden. Ela é acesa no nosso espírito. Nós temos comunhão com Deus, é no nosso espírito. O que Jesus disse para a mulher samaritana? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos, queridos, entender algumas coisas. Caso contrário, as pessoas frequentam igrejas, mas não têm essa luz, não anda na luz. E a Bíblia diz que é na tua luz que vemos a luz. Então, queridos, nós precisamos estar unidos a Jesus no nosso espírito. Esse unido aqui é amalgamado, colado. Eu me lembro que eu trabalhei em laboratório de prótese. A gente chamava um restaurado do dente de amálgama. Nós vamos fazer um amálgama para colocar no dente. O que significa isso? É algo que vai ficar grudado, unido, se transformar numa só coisa, para ele não quebrar, não desfazer, para ele aguentar o tranco, a sua mordida. Porque nós temos um peso na mordida de quilos e quilos. Quando você dá uma mordida, quando você faz um restaurado no dente, tá cariado, você tirou a cárie e ficou um buraco, você tem que pôr um amálgama. Você tem que pôr algo que vai ficar colado e transformado em dente. Mas tem que ter consistência, não pode soltar. A Bíblia diz, por quê? Senão quando você morder, a força é mais de 100 quilos. Pá! Se ele não estiver como o dente amalgamado, unido, realmente se transformado, aquele metal se transformado em dente, ele vai quebrar na primeira mordida. Nós temos de estar amalgamados, colados com Cristo. Isso só acontece quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos do Espírito e da Palavra. O que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer do quê? Da água e do Espírito. Palavra. Então Nicodemos precisava nascer de novo. Então se a pessoa não está amalgamada, unida a Cristo no Espírito, não adianta ficar frequentando igreja. Vai fazer o que se dá na cabeça, porque não vai resolver nada. Esse é o grande problema de muitas igrejas, de pessoas que nascem e crescem na igreja e não se convertem. Não nasceu de novo, apenas é filho de crente, apenas frequenta uma igreja, mas não está amalgamado, unido no mesmo Espírito com Jesus. E eu vou te contar uma coisa, no nosso andar no mundo, nós temos necessidade da ação purificadora da palavra de Deus. Jesus falou para os discípulos lá em João 15:3,
vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito ou falado. Então nós precisamos, queridos, no decorrer da nossa vida cristã, sermos lavados pela palavra, limpados, porque Deus não quer ninguém com misturas. Nós precisamos ser purificados. O que é uma coisa pura? É algo que não tem mistura. É algo que não tem mistura. Você não pode misturar a sua vida cristã com a vida do mundo. Você não pode misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. É o santo e o profano. Não tem como eles colarem. Nós temos de estar amalgamados, colados, unidos em Cristo, para conseguir vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a carne, os nossos 3 principais inimigos. Então nós precisamos da purificação da palavra na nossa vida diária e na nossa consciência. Você tem de estar consciente que o melhor lugar do mundo é com Jesus. Não existe lugar bonito e lugar bom, a não ser que você esteja com o Senhor. O melhor lugar é junto com Jesus. Junto com Jesus, aonde você for, você vai estar sendo luz, mesmo que seja trevas. Amém? Jesus falou, ele foi claro, vós sois a luz. Agora, irmãos, quantas palavras, quantas ordens, quantas promessas que nós ouvimos de Deus. Se a palavra é lâmpada, é luz, ela ilumina o nosso caminho na vida cristã, no dia a dia. E quantas palavras nós já ouvimos, sem continuar nelas, sem falar ou sem fazer aquilo que ela nos disse, aquilo que Deus ordenou. Eu não estou aqui trazendo palavra minha, é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, querido, nós precisamos obedecer, precisamos fazer, precisamos ser obedientes às ordens, ao que Deus manda. Amém, queridos? O grande problema é que ouvimos Deus falando, Deus está falando, mas não continuamos nela. Nós saímos do caminho, desviamos do propósito, não fazemos aquilo. Falta o que, queridos? Falta fé, falta obediência. Essa palavra não é para mim. Vocês já ouviram o Ministério da Pá que tem na igreja? Quem já ouviu falar do Ministério da Pá? Deus libera uma palavra tremenda para nós, ou libera uma palavra específica para você. Aí você que tem o Ministério da Pá, pega a pá e fala, não, essa palavra não é para mim não, é para a irmã fulana que está do lado. Joga para ela. É o Ministério da Pá. Pega e joga para o outro. Essa palavra não é para mim não. Irmãos, caiu como uma luva, como uma carapuça na cabeça. Mas o Ministério da Pá é mais forte. Não, isso não é para mim não. Não é. Ou então o diabo já joga na cabeça. E o pastor já deve estar sabendo das mancadas que eu dei. Eu não sei de nada, irmãos. Quem sabe é Deus. O que nos dá direção, o que guia, o que nos guia, o que ilumina o nosso caminho é a palavra de Deus. Ela que é lâmpada, ela que é luz para os nossos caminhos, para não tropeçar, para não cair, para não desviar do caminho. Deus diz, eis o caminho, andai por ele. E esse caminho, ele é guiado pela palavra de Deus, não é por igreja, não é por pastor, é pela palavra de Deus, viva e poderosa. O grande problema é que falta fé e obediência, aí ficamos infrutíferos. Eu estava mais a Dalva fazendo uma poda lá, e a Dalva lembrou, falei, Dalva, você usou isso aqui tudo? Ela falou, o que está na Bíblia? A Dalva usando a Bíblia, viu? O que está na Bíblia? Toda planta que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Você já pensou nisso? A Bíblia nos trata como planta que o Pai plantou na sua casa. Só porque planta que não é frutífera, o que acontece? Vulpe. É cortada e lançada aonde? Isso te fala alguma coisa? Você sabe onde que é esse fogo? Eu acho que sabe, vou nem falar. Então, irmãos, o grande problema é, Deus libera uma palavra. Não é o Rosemir, não é o pastor,
Não é o irmão que veio de fora. Deus libera uma palavra. E cada reunião, cada culto é algo diferente. Deus tem um propósito diferente. Deus quer nos colocar no caminho correto, no caminho de Deus, no caminho estreito. Amém? Porque não adianta andar no caminho largo, porque a porta que dá para a salvação é estreita. Anda no caminho largo, e quando chegar a porta estreita, você não passa. Fica. Então nós temos que aprender a andar no caminho estreito, nos caminhos de Deus, iluminados pela palavra, conduzidos pela palavra de Deus. Porque quando chegarmos na porta estreita, que é Jesus, Ele diz: largo é o caminho, larga é a porta que dá para a perdição. Mas aqui dá para a salvação, o caminho é estreito e a porta também é estreita. Isso é palavra. Então nós temos que aprender a andar no caminho estreito, porque quando chegar na porta estreita, você passa assim, a porta é estreita, você, e vaza para o céu. Queridos, qual é o alvo de Deus em iluminar? Presta atenção. Qual é o alvo de Deus em usar a sua palavra para iluminar o nosso caminho? Qual é o propósito de Deus? O que Deus quer é nos tirar de todo embaraço. Paulo fala assim: desembaraçando-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Muitas vezes, queridos, nós convertemos. Muitas vezes a gente vem do mundão e nós estamos cheios de manias, cheios de coisas, cheios de tradições familiares, tradições culturais. Essas coisas são pecados? Não, mas é embaraço. É algo que vai estar te segurando, te impedindo de andar pelo caminho estreito. Nós temos que nos desembaraçar dessas coisas. Eu conheço pessoas que se convertem, mas continuam com a mesma tradição familiar que tinha lá na macumbaria, lá no espiritismo, lá no catolicismo. Irmãos, para com isso. Isso é embaraço. Isso está te impedindo de avançar, de conquistar, de ir, de caminhar no caminho estreito. Isso não te leva para o céu, pelo contrário, isso vai te impedir de chegar no céu mais rápido, ou receber as bênçãos de Deus mais rápido. Por quê? Muitas vezes a coisa está incrustada na nossa mente, na nossa consciência, faz parte da nossa vida. É o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e não vou mudar. Se todo domingo a gente ia para a casa do papai, da vovó, da mamãe almoçar, eles já morreram tem 10 anos, mas tem que continuar indo lá na capara, irmãos. Tem condição uma coisa dessa? Ah, pastor, eu converti, mas domingo não tem jeito. Domingo eu tenho que ir para a casa da minha mãe. Mas mãe ainda não morreu não, tá? Tem que ir para a casa da minha mãe almoçar, aquele franguinho com piqui, aquele franguinho caipira, que ela vai lá na feira, traz e despena, taca pena para todo lado, aí faz, a gente chega, está prontinho. Irmão, sabe o que é isso? Preguiça, falta de vergonha na cara. Vai fazer seu frango, para com isso. Aí deixa de vir receber uma palavra de Deus, uma direção de Deus, deixa de ser curada, deixa de ser direcionada por Deus. Irmãos, o almoço da casa de sua mãe é que hora? É 10? É de 10 às 11? Porque o culto aqui é de 10 às 11. É meio-dia, 1h. Não, mas tem que ir para ficar trocando figurinha, conversando fiado, brigando com os parentes, falando mal dos parentes, e assim por diante. Ah, irmãos, sabe o que é isso? É pecado fazer isso? Não é, mas é embaraço. E isso te embaraça totalmente, te impede. Ah, mas desde que eu nasci é assim. Você não nasceu de novo, não? Você não é nova criatura? Irmãos, a velha vida ficou para trás. Ficou para trás, ou você deixa ela com todo o embaraço para trás, ou você nunca vai avançar, vai continuar do mesmo jeito.
Ah, mas meu pai era assim, ah, minha mãe era assim. Viaja não, irmão, para, você não é seu pai, você não é sua mãe, você não é sua avó. Você é você. Seja uma pessoa de verdade, de fato de verdade, própria, com propósitos, com opiniões, com vida própria. Até quando você vai ficar pendurado na vida dos seus parentes? Então, irmãos, muitas vezes o Senhor nos traz a sua palavra, porque Ele quer te guiar, Ele quer te conduzir no caminho da vida cristã. Esse é o alvo, esse é o plano, esse é o objetivo de Deus. Amém? Ou nós deixamos tudo para trás e caminhamos de acordo com a palavra de Deus, ou então a coisa não vai funcionar na nossa vida cristã. Sabe, irmãos, porque quando Deus tira esses embaraços, quando você deixa de lado essas coisas, por amor a Cristo, por amor à sua palavra, por amor à igreja, por amor à sua família da fé, sabe o que acontece? O seu coração começa a vibrar diante de Deus. Aquilo que traz paz, graça, alegria para a sua vida é Deus. Só Ele e a sua palavra liberada. Nós vamos ver um episódio daqui a pouquinho, vocês vão entender melhor isso aí. Porque quando nós deixamos todos esses embaraços familiares, embaraços de tradição, quando você larga tudo isso para trás, querido, preste atenção, o seu coração começa a vibrar na presença de Deus. Deus fala, esse deixou todo o embaraço para trás, e agora ele só quer Deus. Eu posso confiar nele. Eu posso depositar minha confiança nele, assim como Deus depositou a sua confiança em Jó. Deus ficou na mão de Jó, mas Deus confiava em Jó. O diabo foi lá em cima acusar, mas Deus confiava nele. Sabe, queridos, quando nós deixamos esses embaraços para trás, Deus começa a te instruir na palavra, a derramar luz nas suas trevas, a iluminar os seus olhos. Quando você deixa as picuinhas familiares para trás, Deus começa a falar poderosamente através da sua palavra para a sua vida. Deus começa a te mostrar o propósito. Você não está enrolada, você não está embaraçada, você não está presa em laços familiares. Você está amalgamado com Cristo, colado com Ele, junto com Ele. Você é um. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus não se embaraçava por nada, nada. Tudo que acontecia tinha uma saída, uma solução. Ele orava ao Pai, faltou pão, ele orava. Senhor, obrigado por esses peixinhos e pães. Eu tenho... multiplicava. Ô, glória! Entra no barco e... Senhor, nós vamos morrer. Ele levanta do barco, dando cambalhota para lá para cá, enchendo d'água. Mar, para! Acalma-te! Deu uma ordem. Imagina, eles no barco, tem lá, Jesus começa a tremer. Deus, meu pai, ai papai. E agora? Que viagem, gente. Para com isso. Irmãos, creia, confie na palavra de Deus, confie no Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso para curar, poderoso para libertar, poderoso para arrebentar o focinho dos nossos inimigos, aleluia, diz a Bíblia. Essa é uma tradução livre do Rosemir, tá? A Bíblia diz que ele quebra o queixo dos nossos inimigos. Aí na tradução livre do Rosemir, ele arrebenta o focinho dos nossos inimigos. Amém, igreja? Então, amados, quando você se desembaraça dessas coisas, você começa a ter uma vida frutífera. Deus pode confiar, porque o diabo vai tentar a vida inteira, o tempo todo, 24 horas por dia, colocar embaraços na nossa frente. Te embaraçar, te impedir de vir para a igreja, te impedir de adorar a Deus, de buscar a Deus.
E na sua casa, não, hoje eu vou adorar, o telefone toca 50 milhões de vezes. Gente que já morreu começa a ligar para você. Gente que já morreu no seu coração, no seu sentimento. Calma, irmãos. Entendeu? Calma, irmão. Vocês não esperou molhar o bico. Sabe, queridos? Essa é a jogada do diabo, te embaraçar, te arrumar coisas bem no dia e horário de reunião. Irmãos, as coisas das mais diversas, te distrair, bem na hora da adoração, no sábado, você devia estar aqui, adivinha o que você está fazendo? Socorrendo alguma coisa, fazendo, eu tenho que limpar aqui lá o meu guarda-roupa, aquilo lá. Irmão, para com isso, é embaraço, larga isso tudo, dá um balão nisso, vai para a casa de Deus, vai buscar a face do Senhor, é Ele que nos alegra, é Ele que nos anima, é Ele que nos renova, é Ele que traz cura para a nossa alma, aleluia. Quando nos desembaraçamos, quando estamos atentos à palavra do Senhor, queridos, começamos a viver uma vida de obediência, aleluia, uma vida frutífera, glória a Deus. Deixa eu te mostrar como é que isso funciona na prática. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus disse para os discípulos, João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Presta atenção, quando Jesus estava ali, antes da última ceia, eles chegaram ali no cenáculo, ele tomou uma toalha, uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Todo mundo conhece isso, já viu isso em filme, tem igreja que faz isso simbolicamente. Aquilo ali, queridos, ele lavou os pés dos discípulos, aquilo ali era simbólico, estava prefigurando a purificação da alma, a purificação dos discípulos. Ele estava limpando a alma pela água da palavra, presta atenção. E todo mundo conhece o lance lá. Pedro falou, não, o senhor é o mestre, o senhor vai lavar meus pés. Eu não aceito isso. Jesus falou para ele, o que ele respondeu? Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Se o Senhor não te lavar e purificar, se Ele não for lâmpada, a palavra de Deus não for o seu guia diário, luz para o seu caminho, lâmpada para a sua vida, para os seus pés, para você não tropeçar e cair, você não tem parte com Deus. Você não tem parte com Jesus, presta atenção. É a mesma coisa ali, ele estava falando da purificação pela água da palavra. Pedro, não, o senhor não vai fazer isso. Falou, vai Pedro, fica fazendo graça. Se eu não fizer isso, se eu não lavar vocês com a água da palavra, vocês não têm parte comigo. Irmãos, a noiva que vai ser arrebatada, ela tem que tomar banho, ela tem que estar limpa, adornada, pronta para o casamento. Sabe o que nos torna limpos? A palavra de Deus. Igrejas, pseudo-igrejas, que não pregam a palavra, que não fala de pecado, de condenação, que não fala da vinda de Jesus, isso nunca foi igreja. Não vai ninguém para o céu. Por que eu sei que não vai? Porque não lava ninguém, não limpa ninguém, é a palavra. Não é o salão, não é a igreja, não é pastor, é a palavra de Deus que tem que ser pregada, porque ela vai nos lavar, nos purificar, tirar toda a sujeira, para nos apresentarmos a Deus limpos, como uma princesa, como a noiva adornada é apresentada ao noivo. Imagina uma noiva chegando no casamento toda fedida. Levanta um braço de alegria, cai 20 convidados na cadeira. Levanta o outro, mais 20. Não sobrou ninguém, irmãos. Quem quer chegar perto de uma noiva dessa? Levantou os dois braços, o noivo, morreu. Acabou o casamento. É mais ou menos assim que acontece com a igreja que não é lavada pela palavra.
Pode cantar, pode. A Bíblia diz que o nosso pecado cheira mal às narinas de Deus. É pior do que ser vencido de 20 dias. Se não somos lavados, se não somos purificados, se não nos desembaraçamos das coisas terrenas, querido, das tradições, das manias, porque tem gente que é mania. Aquilo é um verdadeiro embaraço para ele, ter comunhão com Deus. Principalmente velho, vai pegando mania, não dá conta de mudar. Nem a palavra de Deus falando não resolve, nem Deus falando. Presta atenção numa coisa, Jesus chegou ali, lavou os pés dos discípulos, Pedro se recusou, ele disse para ele: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Irmãos, hoje, quando Deus está ministrando uma palavra como essa, por alguém que é de Deus, servo de Deus, profeta de Deus, homem segundo o coração de Deus, é como se Jesus estivesse diante de você, lavando os seus pés. E se você não obedece a palavra de Deus, se você recusa a obedecer o que Deus está falando, você não tem parte com Ele. Pega a chave, acorda, igreja brasileira. É como se Ele estivesse diante de nós agora, lavando os nossos pés. Eu não estou aqui para falar nada de mim, eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Mas eu tenho a palavra gravada no meu coração, no mais profundo da minha alma. É o encargo que Deus me deu nesses últimos dias, pregar a palavra de Deus. Quando eu estava morrendo de Covid, eu disse: Senhor, se o Senhor achar que ainda dá um caldinho, que ainda dá para mim pregar a Tua palavra, o Senhor me cura, senão me leva. Eu não vou ficar fazendo força para respirar nesse mundo maldito, em trevas. E Deus me curou. E eu estou aqui, vivinho da Silva, como dizia lá em Cristianópolis, em 1960 e poucos. Então, queridos, quando o Senhor está nos falando, trazendo uma palavra, é como se Ele estivesse diante de nós. Sabe o que Ele está tentando fazer com a igreja nessa nação? Lavar, limpar, lavar os pés. Por que lavar os pés? É porque os discípulos andavam de chinela. Naquela época não tinha bota, não tinha sapatinho bonitinho igual esse meu. Naquela época era poeira, eles andavam era a pé, não tinha carro. Era de jegue, quando estava embalado demais era jegue turbinado. Se sujava os pés, cheio de poeira do mundo. Hoje nós, mesmo com sapatos, nós estamos andando e pegando a poeira do mundo. O mundo tenta empoeirar os nossos pés, porque a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra. Mas o diabo tenta empoeirar, sujar, encher de terra, de poeira, de coisas terrenas. Esse é o plano do diabo. Pessoas que estão presas no dinheiro, pessoas que estão presas no sexo, pastores, líderes, pessoas que só atentam para isso, estão com os pés sujos do mundo, precisam ser lavados. O Senhor precisa lavar os meus pés, e os pés da igreja, todo dia, toda semana. A gente não pode andar com os pés empoeirados do mundo. E quando Ele libera uma palavra, é como se Ele estivesse diante de mim, lavando os meus pés, porque esta palavra não é só para vocês, é para mim também. Primeiro Ele fala comigo, para depois falar com vocês. Sabe, queridos, quando Ele está nos falando com a sua palavra, com unção e graça, Ele está nos servindo, lavando os pés. Ele, o Mestre, como Pedro disse, o Filho de Deus, o próprio Deus Todo-Poderoso, quer que você esteja limpo na vinda de Jesus, que se aproxima de uma maneira tremenda.
A cada minuto, nós temos menos tempo nesta terra. A igreja será tirada, a noiva será lavada, levada, mas ela precisa estar limpa, purificada, amalgamada, unida a Jesus, para que ela possa exalar o bom perfume de Cristo. Não essa igreja empoeirada, suja, escura, na escuridão. Qualquer coincidência com parede preta é mera coincidência. Estão na escuridão, estão sem a lâmpada, estão sem a luz, só tem parede preta, mais nada. Sabe, queridos, e quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos ali, limpá-los, era simbólico, prefigurada a purificação, a limpeza pela palavra. Esse ato do Senhor provocou o orgulho e a independência de Pedro. Presta atenção. Quantas e quantas vezes Deus quer nos lavar? Quantas e quantas vezes Jesus se ajoelhou diante dos seus pés para tirar a poeira e nós nos tornamos orgulhosos, achamos que não é para nós, achamos que não é hora, achamos que não precisa. Somos independentes, somos orgulhosos, assim como Lúcifer se tornou quando da sua queda. Não, Senhor, não é para mim, é o ministério da paz, é para outra igreja, é para outro fulano, é para outra irmã, é para outro irmão. Sabe o que é isso, queridos? Orgulho, independência. Ele não queria que Jesus lavasse seus pés. Lá em João 13:8, Jesus falou: deixa eu te falar um negócio, Pedro. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Eu estava percebendo e tenho notado nesses últimos anos, Deus lavando e purificando a igreja, e Deus selecionando pessoas. Se a pessoa não estiver inteiramente limpa, inteiramente ligada a Jesus, sabe o que acontece? Vai vazando, vai saindo, Deus vai tirando. Sabe por quê? Orgulho e independência da pessoa. Ah, você está julgando. O homem espiritual discerne ou julga todas as coisas. E isso é com muita tristeza que eu digo isso. Tanta gente que já frequentou a igreja está longe, desviado. Sabe o que é isso? Orgulho, independência da igreja, independência de Deus. Irmãos, quando recusamos a lavagem dos pés, nós estamos recusando a purificação da nossa alma. Estamos recusando a nossa ligação com Jesus. E nós temos de estar ligados ao Senhor cada vez mais, de uma maneira entrelaçados cada vez mais, orar mais, ter mais intimidade com o Senhor, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ruminar a palavra de Deus, deixar ela lavar os nossos pés, tirar a poeira, a sujeira da nossa alma, do nosso coração. Sabe, queridos, nós não podemos impedir o Espírito Santo de nos instruir. Eu anotei uma coisa aqui importante: a desobediência a Deus e a sua palavra, mesmo que um só ponto, é suficiente para nos separar de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E quando falamos em pecado, nós já pensamos em coisas maiores, coisas escabrosas. Não, queridos, às vezes é alguma coisa pequenininha que não abrimos mão. Se a palavra do Senhor ordena, queridos, obedeça.
Porque um só ponto é suficiente para nos separar de Deus. Graças a Deus que a palavra do Senhor diz: olha, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Amados, nesses últimos dias que precede a vinda de Jesus, nós temos visto o anticristo se levantar. Esse mundo globalizado, que vai ser palco do anticristo, está caminhando cada vez mais até o controle do anticristo, queridos. Isso te diz alguma coisa? Para mim diz que Jesus está às portas. Eu vejo no Instagram, Facebook, Deus avisando através de criança: eu vi os anjos, o céu abriu, Jesus conversou comigo. Quem já viu isso? Irmãos, tudo isso é aviso. É Deus avisando: estou chegando, estou às portas. Mas a igreja está dormindo. Como dizia o Lucas Daniel quando era pequenininho, está dormindo. Esse é o problema. Está igualzinho, mas é bíblico, irmãos. Cinco das virgens estavam dormindo quando o noivo veio, sem azeite, sem a palavra, sem obedecer a Deus. Porque quando o noivo vinha, o que a noiva tinha que fazer, mesmo se fosse à noite, se ele tinha marcado, quando ele vinha para o casamento, a obrigação dela é ter a sua lamparina cheia de azeite. As 5 que foram para receber o noivo, ele atrasou, demorou um pouco mais, acabou-se o azeite, porque tinha pouquinho. Me lembro de uma visão que Deus deu para o meu irmão, que já morreu, da igreja onde ele estava. Ele atravessando um córrego, e a água só dava nos artérios, só molhava o pé. Deus falou para ele: essa é a igreja que você está frequentando. Ele ficou tão assustado, começou a chorar, que ele saiu lá de Anápolis e veio, pegou um ônibus e veio parar ali na minha porta. Eu estava para a escola dominical. Quando eu cheguei, eu estava sentado ali no meio-fio. Ele falou: Mirim, a coisa está mais feia do que eu imaginava. Eu sei disso. Sabe, queridos, isso é o azeite no finalzinho. Está acabando. Quando o noivo chegar, não tem azeite nenhum. Sabe, queridos, nós estamos nos últimos dias, mas o Senhor é tão tremendo, tem avisado, tem mostrado, tem falado. Irmãos, catástrofe, fome, peste, terremoto, é Mateus 24 se cumprindo. As profecias de Daniel já se cumpriu todas, só falta um pedacinho da última semana de Daniel. Não tem muita coisa mais, queridos, para cumprir nas palavras proféticas. Por isso nós temos que nos dedicar ao máximo ao Senhor, acender a nossa lamparina e buscar azeite e participar de adoração. Marcelo Augusto já está tocando aqui, nós vamos orar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar.